Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, 3. Eu vou tentar assim ser muito breve. Mateus 24, do versículo 3 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todos acharam. Diz assim: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, e olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Repete comigo: e por se multiplicar a iniquidade. Não, fala como um vencedor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olhe para mim nesse momento, feche seus olhos um pouquinho. Fala: Espírito Santo de Deus, repete comigo: Espírito Santo de Deus, nessa noite, traz revelação ao meu coração, para que tudo que o Senhor tem guardado no seu coração seja liberado na minha vida, na vida dessa igreja, na minha casa, na minha família. Irmãos, esse é um texto conhecidíssimo no nosso meio. Hoje assim eu quero falar para todas as classes, cristãos, não cristãos, desviados, aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Por quê? Porque o que nós estamos compartilhando aqui nessa noite é algo de muito poderoso e precioso, que a igreja do Senhor, ela precisa se atentar. A Bíblia fala que Jesus, ele estava sentado no Monte das Oliveiras, ensinando, pregando a palavra. E realmente os discípulos, todos aqueles que estavam junto com eles, naqueles momentos perguntam, dizendo, querendo saber como seria o fim. Sim ou não? E o interessante é que Jesus, ele começa a compartilhar tantas coisas. Eu assim não vou entrar muito, ficar muito preso nisso daqui, mas eu quero que você preste atenção e entenda. Amém? Ele fala de coisas poderosíssimas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, e que muitas vezes se passa despercebido diante dos nossos olhos. Sim ou não? Ele deixa muito bem claro nas suas diretrizes: falsos profetas, guerras, rumores de guerra, nação contra nação e assim diante. Mas ele deixa um versículo aqui, que realmente hoje a igreja do Senhor, ela precisa ter um posicionamento muito grande com isso. Igreja, nós, repete comigo: eu sou a igreja do Senhor. Ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Será que quando nós olhamos ao nosso redor, isso não tem acontecido? Sim ou não? Nós estamos aqui, o pastor estava aqui nesse momento falando sobre ofertas. Uma das maiores dificuldades no meio hoje para os pastores. Você sabe por quê? Porque tudo hoje ainda existe um questionamento. Quando nós falamos de Bíblia, irmãos, muitos usam ela para realmente fazer o seu querer e as suas vontades. Eu fico pensando que
Será que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Porque aqui fala que o amor de muitos está se esfriando e realmente nós estamos passando por tudo isso. Nós precisamos se posicionar em nossa fé, naquilo que cremos e o que acreditamos, no projeto realmente de Deus sobre a nossa vida. Quando nós olhamos tudo isso, irmãos, o que mais vemos hoje, eu quero que você entenda, eu não estou aqui criticando, mas nós precisamos entender que na nossa vida, que estamos debaixo de um projeto e de um propósito de Deus, o nosso propósito precisa ser maior do que as nossas vontades. Quando as nossas vontades, elas são maiores do que o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos realmente entrar naquilo que Cristo estava falando. Pastor, mas o amor não está se esfriando? Sim. O que mais vemos hoje, irmãos, é crente trocando de camisa. Entendo o que eu estou falando para dizer, pô, o pastor falou que eu não posso trocar de camisa, ou seja, trocar de igreja. Não é isso que eu estou falando. Mas hoje aqui já não está bom para o meu favor, eu vou para ali já não está bom, e assim diante. Falamos de oferta, uma grande dificuldade. Hoje talvez está devolvendo um dízimo. Naquela época eles vendiam suas propriedades, depositavam nos pés dos apóstolos. Sim ou não? Hoje nós queremos o fogo de Deus, a glória de Deus. E por muitas vezes passamos 5 minutos, talvez falamos um pouquinho em línguas, pulamos um bocado, não, estou cheio da glória. Mas quando passamos por aquelas portas, as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, as mesmas debilidades na nossa vida. Será que o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo realmente nos supriu tudo isso que nós estamos falando hoje? Será que quando nós olhamos para aquela cruz vazia, será que nós não entendemos que a glória, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo é muito maior na nossa vida do que tudo isso, talvez, que nós estamos aqui questionando? Nós estamos muitas vezes no culto e o irmão está ali, no celular, no WhatsApp, no Facebook. Eu não estou chamando a sua atenção, eu quero que você entenda aquilo que Deus quer falar com a igreja hoje. Não é proibido você ter celular não, porque hoje é um meio muito bom. Você chega aqui, já clica, já entra, acha as passagens bíblicas muito fácil. Mas muitas vezes, irmãos, eu entro nesse lugar, isso daqui está se tornando um lazer simplesmente para mim. Aonde quando eu olho o propósito firmado de Deus, quando eu olho para Cristo Jesus sendo transpassado, moído, sendo humilhado naquela cruz pela minha vida, eu vejo que eu, como cristão, eu preciso me posicionar muito mais. Nós vivemos momentos de decisão e guerra. Eu não estou falando de política, apesar que a política influencia também, porque é decisão. Mas eu quero te dizer, em posicionamento com o Senhor, em busca, em santidade, em vida com Deus, em presença do Espírito Santo. Por que será que o nosso amor está esfriando? Você está aqui, você tem uma estrutura maravilhosa, você está sendo alimentado pela palavra. Será o que está acontecendo conosco, com a igreja do Senhor em geral? Quando eu olho o amor é o dom principal. A Bíblia cita isso. Sim ou não? Isso é só introdução, irmãos. Por que eu estou falando isso? Porque se nós estamos debaixo do propósito de Cristo, o propósito de Cristo é avançar. Sim ou não? O propósito de Cristo é conquistar. Sim ou não? O propósito de Cristo é vida sendo transformada. Sim ou não? E aonde está tudo isso? Falamos de um encontro com Deus. Alguns não vão fazer, sim, é bom, mas outro encontro, dá uma trabalheira danada. Tem que ir para o sítio, fazer comida, tem que fazer isso, tem que... Preciso mover. Como igreja eu preciso trabalhar. Como igreja eu preciso cumprir esse propósito. Eu preciso estar alinhado junto ao coração de Deus. Eu preciso estar alinhado para quando Deus realmente revelar aquilo que está no coração dele, ser posto em prática. E quando nós, a igreja do Senhor, realmente entender isso, irmãos, as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja do Senhor.
A Bíblia hoje é um manual, ela nos ensina, ela nos dá a receita, ela nos mostra o caminho. E por que muitas das vezes, irmãos, tomamos o caminho contrário? Será que é porque quando eu chego a esse lugar, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu olho a realidade? Não, tá bom, como é que estava lá? Mas naquele último dia, eu vejo que diante dessa palavra aqui, muitos cristãos, Jesus vai voltar mesmo, deixa acontecer. Mas e aqueles que ainda não conhecem o Senhor? Talvez aquele que está lá dentro da sua casa, talvez aquele seu filho, seu parente, seu esposo, seu pai, sua mãe. Não, pastor, o mundo vai acabar mesmo, está caminhando para isso. Esse é o momento da igreja trabalhar. Nós ainda não estamos sofrendo um nível de perseguição como muitos países. A Arábia Saudita, se você for pego com a Bíblia, você é enforcado. Você pode ter 2, 3, 4, 5, 6 anos, 10 anos, se não for fuzilado como outros países. Nós temos liberdade. O Brasil é uma nação privilegiada. Os brasileiros, eles têm o privilégio de ouvir a Cristo. E ainda quero dizer mais, existe algo guardado no coração de Deus poderoso, que Deus vai revelar no seio dessa nação. Mas a igreja precisa estar aliada, ela precisa se atentar diante disso. Qual que será o problema? O pecado. Entenda uma coisa, Romanos 5,19 diz assim: sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Repete comigo: onde abundou o pecado? Não, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que assim como o pecador reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para outorgar a vida eterna por intermédio de Cristo, nosso Senhor. Nós já estamos vendo que o pecado já não é um problema para nós. Que é isso, pastor? Sim. Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, você tem um remédio para o pecado. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes o problema somos nós. A nossa maior luta vai ser conosco mesmo. Sim ou não? Porque as nossas debilidades muitas das vezes nós escondemos, nós ocultamos, nós escondemos realmente de tudo. Mas Deus, Ele está com os olhos atentos com tudo. E não é vergonha, irmão, sabe por quê? Porque quando nós recorremos, nós pedimos ajuda, nós queremos, entendemos esse propósito na nossa vida, a nossa vida só vai avançar. A transformação vai acontecer, a libertação vai acontecer, tudo na nossa vida vai progredir, realmente andar. Eu não estou contando história, é a palavra de Deus, é o remédio para nossas vidas. Talvez você entrou nesse lugar, está aí fora aí sofrendo, está aí fora aí sendo esculhambado por Satanás. Sabe qual é o remédio? Jesus Cristo. É o único remédio, é o único na nossa vida. Sim ou não? Como se posicionar? Será que simplesmente vindo nos cultos todos os dias, vigílias, monte, irmão, eu não sou contra isso não. Vigílias, montes, o reteté. Entenda uma coisa, tem muitos crentes que estão realmente se satisfazendo com poucas coisas. Quando você analisa as profecias bíblicas, Velho, Novo Testamento, muitas profecias já se cumpriram. Sim ou não? Sim ou não? Mas ainda existem profecias que estão guardadas no coração de Deus e que Deus quer revelar a um povo. Quem é esse povo? Existe alguém aqui dentro que entende? Não, para mim. Tem? Amém, para nós. Deus quer revelar para nós, irmãos. Deus quer abrir as comportas dos céus. Deus realmente quer trazer ao coração da igreja mais fundo, presença, glória. Nós ainda não provamos nenhuma gota daquilo que Deus tem guardado no seu coração. E eu entendo
uma única e simples coisa que nós precisamos tratar. Se chama Espírito Santo. Como você tem tratado o Espírito Santo? Hoje, a nossa comunicação, a nossa ligação é através dele. Entenda uma coisa, isso daqui eu coloquei, mas eu não quero falar sobre graça, porque graça é algo resolvido nas nossas vidas. Mas assim, eu trouxe só um raciocínio rápido. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo fez o quê? Nada. Em Êxodo 19, o Senhor disse: eu vos tirei com mãos fortes. Então isso é o quê? Graça. Quando o Senhor que fez primeiro, quando o Senhor chegou no monte, versículo 19, o Senhor falou para Moisés: fala para o povo se preparar, que eu vou descer e falarei com o meu povo. Quando Deus desce, ou seja, capítulo 20, 18, o povo sai correndo e diz: fala tu, Moisés, ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. O povo preferiu Moisés falar e não Deus, por isso Deus escreveu a lei. Na realidade, Deus não queria escrever, Ele queria falar. Na realidade, a graça não veio depois da lei, a lei foi dada para quem rejeitou a graça, porque a graça é Deus que faz primeiro. Isso é muito forte, esse raciocínio, irmãos. Por quê? Porque para mim tratar do Espírito Santo, ou seja, para mim tratar no íntimo todos os dias, eu preciso entender de graça. E muitas das vezes, assim, eu creio que isso aqui é algo na nossa vida que já está resolvido. O merecimento, o mérito próprio, a condenação, tal e assim em diante. Eu vejo assim algumas coisas que precisam fazer a diferença. Olha para mim. Se esperamos um mover sobrenatural de Deus, a primeira coisa que eu preciso é entender a graça. Foi o que nós falamos. A segunda, buscar a santidade diante de Deus. São coisas que hoje no meio cristão você não se ouve falar mais. Não é ser santarrão, irmãos, porque santarrão a gente tem de muito, mas é santidade, vida com Deus. Terceira coisa, cuidar da vida espiritual, que é onde nos relacionamos com Deus, e depois focar num só texto, na profecia de Joel 28, aonde ele relembra, ela é relembrada por Pedro após a descida do Espírito Santo em Atos 2, 16 e 17. Ou seja, o que Joel ele declara nos seus tempos? Que o que aconteceria nos últimos dias? O que Deus faria nos últimos dias? Quando derramaria o seu Espírito? Entenda uma coisa, irmãos. Mas pastor, Deus já derramou do seu Espírito, eu sei. Mas essa profecia, muitos realmente relatam que ela foi cumprida no dia de Pentecostes. Não foi, foi em partes. Como muitas profecias também que já se cumpriram. Então entenda, essa profecia ela se refere ao envio do Espírito Santo sobre o povo de Deus. A consequência disso são sinais mencionados, profecias, sonhos, visões, numa visão geral que cada dia poderemos dizer que cada dia entre nós a profecia se realiza em modos diferentes e sempre atuais, pois recebemos o Espírito Santo que vem de Deus de maneira o quê? Pontual. Ou seja, isso se revela a cada dia nas nossas vidas. Sabe o que ele está falando? Caráter. Que muitas vezes na nossa vida precisa ser o quê? Tratado. Nós precisamos ter o quê? O caráter de Cristo diante da igreja do Senhor. Existe uma promessa sobre a nossa vida. Existe algo reservado no coração de Deus, mas a igreja somente vai provar isso na sua vida quando ela entender tudo isso. Cuidar do Espírito Santo, cuidar em santidade, buscar zelo nas coisas do Senhor. E precisamos, irmãos. Eu não estou falando aqui de ser santarrão, não, botar um terno, uma gravata, não tem nada contra. Você pode botar o que você quiser, mas se o caráter não mudar, não adianta de nada. Chegar aqui, pular, sapatear, rodar, eu gosto muito dessas coisas, adoro. Mas o caráter precisa ser mudado. A vida precisa ser transformada. E isso se revela diariamente na nossa vida e na vida da igreja. Você olha, hoje o irmão está falando, não, que o crente lá naquela igreja é assim, assim, assado, irmãos. Está falando contra Deus. Aí depois quer subir, não, vamos orar por céu de bronze descer. Sabe onde está o céu de bronze? Na sua vida.
Porque quando você chega nesse lugar, a presença de Deus só vem aqui por causa de você, por causa de cada um de nós. E a intenção de Deus é se manifestar gloriosamente, poderosamente, extraordinariamente na nossa vida. Sabe para quê? Para que as pessoas vejam o tamanho da grandeza e do poder do nosso Deus. Sim ou não? Aí eu estou lá falando de Jesus, cadê os grandes feitos? Cadê o testemunho? O testemunho é triste ou teste? Não estou chamando atenção, irmãos. Entenda uma coisa: Deus tem uma palavra para a sua vida hoje. E eu creio que isso vai surtir fruto na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, aonde você colocar a planta dos seus pés. O nosso Deus é um Deus de mudança. Entenda uma coisa: muitos assimilam a profecia de Joel com a descida do Espírito Santo. Por fato, naquela ocasião, Pedro recorda o texto de Joel em Atos 2, 16 e 17. Para entender a profecia de Joel mencionada em Atos 2, é preciso lembrar de 3 coisas. A primeira: Deus tem 2 povos, um terreno Israel e um celestial igreja. Cada um tem as suas promessas específicas e cada um o seu lugar prometido. Para Israel é a terra e o futuro a nova terra, e para a igreja o céu. Então precisamos sempre ter em mente que é dito para Israel e o que é dito para a igreja. E muitas vezes isso é embolado realmente na nossa vida. Sim ou não? Nós vamos reinar com Cristo aonde? Em que lugar? Você vai para onde? Para o céu. Então sabe o que é isso daqui? A terra é o reflexo do céu. Nós precisamos tornar isso. Sim ou não? A oração do Pai Nosso, ela nos ensina muito isso. Ela nos ensina a entender isso. Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, invocando o nome do Pai. Santificado seja o teu nome. O nome do Pai é santificado nas nossas vidas. Venha o teu reino. Ou seja, o teu reino precisa, o teu governo precisa se manifestar no nosso meio. Não tem que ser a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está entendendo? Então nós precisamos, é a primeira coisa, é entender o que Cristo está falando conosco, igreja, Israel. A segunda coisa, a igreja não existia no Antigo Testamento. Mesmo no dia dos evangelhos, ela ainda era algo futuro. Por isso o Senhor diz: edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Com o verbo que? No futuro. Ele não diz edificou a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Futuro. É a segunda coisa. A terceira coisa: a igreja só não existia no Antigo Testamento, como era um segredo guardado por Deus para revelar quem? Paulo. Efésios 5,32, grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, Colossenses 1, 24, 26, que é a igreja da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e todas as gerações, e até agora, até agora foi manifesto ao quê? Aos seus santos. Portanto, você nunca encontrará profecia dirigida especificamente à igreja no Antigo Testamento, embora possa encontrar tipos e figura ou alguma profecia acerca de Israel que de algum modo afete a igreja, o que parece ser o caso da profecia de Joel. Com base nessas coisas, Joel não podia estar profetizando especificamente a respeito da igreja nos dias em que viveu, mas estava profetizando para que os judeus, acerca de judeus, e falando do futuro de Israel. Veja também que a profecia toda não se cumpre no dia de Pentecostes. Ou seja, Deus estava levantando um profeta lá atrás para, sabe dizer o quê? O que nós viveríamos hoje, a nossa geração, a geração que está por vir. E hoje, irmãos, nós estamos aqui para preparar terreno para a próxima geração.
Nós falamos muito disso. Nós temos um trabalho maravilhoso com crianças. Sabe por quê? Porque eles são a igreja da manhã. Nós vimos o quanto realmente isso é árduo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes os pais não vêm na igreja, porque muitas vezes os pais proíbem. Eu já tive o caso em Angra dos Reis. Uma menina veio na frente, nova, aceitou Jesus na igreja, e depois o pai fez o quê? Proibiu ela de vir à igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque são a igreja do futuro. E nós somos o reflexo, os espelhos para eles. E através deles, muitas coisas acontecerão. Eu falo isso para nós, para cada um de nós, investir realmente, abrir o nosso coração. É tempo, irmão, de mover a nossa vida, é tempo de, sabe o que? Se posicionar. Não, as minhas vontades nesse momento vai ficar de lado. Hoje o propósito de Deus é falar o que é mais alto. Quantos ministérios jogados fora? Você vê, o cara tem talento, a moça tem talento, está lá, Deus chamou, cheio de propósito no seu coração, mas abre mão do propósito por uma mínima coisa. Eu não vou nem falar de trabalho, irmãos. Não vou nem falar de trabalho, porque domingo é um dia muito precioso. E eu entendo que muitas das vezes tem pessoas que trabalham no domingo, mas tipo, pastor, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar, eu vou trabalhar. Dia de culto eu vou trabalhar. Nós temos desculpa para tudo, irmãos. Tem pessoas que têm escala. Não serve para você. Sim ou não? Mas se nós queremos ver a glória, queremos receber o avivamento, queremos receber a presença de Deus realmente na nossa vida, irmãos, nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Sim ou não? Precisamos colocar ele na frente. Olha, Senhor, o melhor tempo, tudo que eu tenho é seu. Aí acha, não, eu vou na igreja, vamos fazer meia hora de oração. Nossa, foi bom. Constantemente, diariamente, realmente cuidando de tudo isso na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você entrar pelas portas, a glória vai ser tanta que você não vai conseguir ficar de pé. Você vai estar na rua, alguém vai encostar do teu lado, opa, tem alguma coisa diferente na sua vida, tem um brilho, tem então. Estou contando história não. Presença de Deus. Eu estava vendo um vídeo esses dias, uma criança com um pé menor do que o outro, e eles filmando e gravando, não é montagem não. Eles começaram a orar numa grande simplicidade. Irmãos, o pé da criança fez isso, ó, pum, cresceu. Aí você fala, o cara não, Deus está curando de dor de cabeça, irmãos. Curador de cabeça é aspirina, Novalgina. Eu não estou dizendo que Deus não pode curar, mas precisamos ansiar no nosso coração essa profecia de Joel. Eu preciso olhar para a minha realidade. Hoje pode ter o caos, o mundo pode acabar, ainda vai ter perseguição, mas eu quero fazer parte e viver essa glória na minha vida. Nós estamos igual os discípulos antes de Jesus ser entregado à cruz. Sim ou não? Todo mundo esperto, o outro está lá na espada, tudo é a espada, tudo quer passar a espada nos outros, passar o cajado. Não simples fato, olha, fica lá em Jerusalém, que até que do alto você vai ser revestido de poder. Ainda bem que foram obedientes, porque se tivesse Samaria ninguém ia receber nada. Sim ou não? Aí foram tocados por quem? Espírito Santo. Aí o cara que usava a espada lá para lambar os outros, ele usou uma espada, a palavra de Deus, e se agregaram muitas vidas ao Senhor. E as perseguições diante dele cresciam cada dia, mas a igreja ia crescendo. Sabe por quê? Porque muitas das vezes também falta no nosso meio unidade e unanimidade. Não é panela, unidade e unanimidade. Se nós entendermos isso, irmãos, esse lugar vai ficar pequeno. Essa cidade vai ficar pequena, o Brasil vai ficar pequeno. Não é que nós estamos aqui falando de quantidade, porque quantidade é uma consequência. Mas nós falamos da glória que tem no coração dele para a nossa vida. Talvez você está aí hoje um rejeitado, um largado, alguém que ninguém nunca deu nada. Sabe o que Deus vai te fazer? Uma potência na mão dele. Sem valor, pastor, não tem valor. Para Deus tem. Tem valor.
Joel 2, 28, 32, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os vossos jovens terão visões, também sobre os servos e sobre a serva, naquele dia derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios dos céus na terra, sangue, fogo, colunas, fumaça, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e há que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá o livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Essa profecia ela está dividida em três tempos. Um pedaço em Pentecoste, um pedaço que viveremos e um pedaço no final, aonde ela fala de colunas, fumaça, fogo, sangue. Considerando que eram todos judeus os que estavam ali vendo e ouvindo as coisas de Atos 2, faziam muito sentido para eles perceberem que Deus estava cumprindo em parte da profecia de Joel, e a qual todos conheciam, ou então considerando que a profecia toda irá se cumprir ainda no futuro, podemos dizer que Deus ali, no dia de Pentecostes, abriu uma fresta no que Joel profetizou, para que eles tivessem o quê? Um aperitivo. Repete comigo, um aperitivo. Não, um aperitivo do que será servido para Israel no futuro. Os judeus pedem um sinal, 1 Coríntios 1, 22, portanto, aquilo fazia parte dos sinais que os judeus pediam, e Deus lhe deu para que atendesse ao que Pedro insiste que faça em seguida. É um aperitivo. Sabe o que Deus fez? Deixa eles provarem um pouquinho, só um pouquinho. Quem aqui conhece um conta-gota? Vocês estão muito tristinhos, está muito ruim. Talvez esteja ruim, mas esteja bom espiritualmente. Você pega o conta-gota, você enche ele. Você vai lá, pum, só uma gotinha. No dia de Pentecostes, Deus liberou somente uma gotinha para o povo provar. E diante de tudo isso, o estrago que eles fizeram, vidas, evangelho crescendo, Deus movendo o sobrenatural. Irmãos, isso é graça, isso é glória do Senhor, isso é manifestação do Espírito Santo de Deus, e nós como igreja podemos viver isso diariamente. Atos 3,19, arrependei-vos, convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Pedro não precisava dizer isso, se a profecia de Joel tivesse se cumprido, pois o Senhor descendo do céu na frente deles, não haveria dúvida. Mas Pedro diz acertadamente que o que Joel previu que Joel estava acontecendo, isto é, parte do Espírito Santo de Deus que está sendo derramado, embora houvesse muito mais por vir. Sim ou não? Tem muito mais para vir. Sim ou não? Você quer mais? Sim ou não? Você anseia por isso? Então é tempo de mudança, irmão. O Espírito Santo de Deus foi derramado ali, mas não sobre toda a carne, como previa toda a profecia. Deus quer abranger muito mais disso. Deus quer que muito mais pessoas provem disso na sua vida. Deus quer que muito mais vidas sejam transformadas. Deus quer que os lugares ainda, você já tentou entender que ainda existem muitos lugares que o Evangelho não entrou? Você também já tentou entender que você pode ser um ou uma desses que vai para esses lugares, aonde ninguém já ouviu falar do Senhor, para ser uma coluna de Deus nesse lugar? Sim ou não? A gente vê oração, Deus, eu quero ser missionário. Aonde? Na França, Estados Unidos, na Europa. Muda a oração. Deus, eu quero ser missionário aonde o Senhor me enviar. Você pode ser missionário dentro da sua casa, na sua vizinhança, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, aonde você, colocar a planta dos seus pés, Deus vai te usar com poder e glória. Eu creio que nós viveremos um novo tempo, onde usufruiremos de algo extraordinário na presença de Deus, um grande mover,
Quando olhamos para os textos e profecias, chegamos à conclusão que Deus tem guardado no coração dele para derramar o quê? Em nossas vidas. Simples isso. O que eu preciso fazer, pastor? Estou no culto, dou dízimo, sou fiel, estou na célula. Muda o teu coração. Um dia, Saulo, aquele que perseguia cristãos, ele entendeu. É na força, no poder, tem que ser assim. Mas um dia ele entendeu uma coisa: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida. Talvez você fez projetos, muitos projetos. É isso, é aquilo. A Bíblia fala o quê? Que o coração do homem faz o quê? Faz o quê? Mas a última palavra vem de quem? Fala comigo. Glória a Deus. Talvez você está investindo muito nos seus planos. Não pode ser 2 pesos, 2 medidas. Talvez o problema seja esse. Deus está querendo escancarar os céus, vai ser agora. É agora que eu vou fazer. Mas você ainda está com o peso lá na balança lá, fazendo contrapeso. Sabe o que nós precisamos fazer? Mudar a nossa oração, irmãos. É melhor dar do que receber. Senhor, eu quero. Não, Senhor, eu não quero nada. Você pode orar, irmão, não sou contra isso não. Mas às vezes a gente só vai a Deus quando quer. Está lá o dia inteiro o WhatsApp. Aí tem um problema. Deus. Já cansei de ouvir isso. Ah, pastor, eu não posso fazer jejum, pastor. Por quê, irmão? Ah, eu passo mal. Ah, eu me sinto mal. Sim ou não? Mas me explica uma coisa. Se você só tivesse 1 mês de vida, será que esse jejum sairia? Sairia até 2, 3, 10, 20, 30. Sim ou não? Então precisamos se posicionar. É muito bonito desse aqui, que a glória de Deus venha, que a presença de Deus venha. E o que mais Deus deseja é isso. Quando você olha os relatos na Bíblia, você vai ver que quando Deus descia com poder, era a glória mesmo. Até fulminar, Deus fulminava. Hoje, sim, até fulminava. E Deus hoje quer nos inundar da presença e da glória. Sabe para quê, irmãos? Não é para mim sair daqui envergonhado, dizendo, não, a palavra foi dura, não. Não. Eu fui chamado no projeto de Deus. A Bíblia fala em Jeremias 5 o quê? O que ela fala? Antes de ter te formado, eu te escolhi. Eu te chamei. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele te escolheu. Não foi o pastor Fábio. Ele, o Senhor, te escolheu. E já havia um propósito. Sabe o que acontece? Talvez a resposta que eu estou precisando é essa. É me voltar para o propósito. Tem muita gente que saiu fora desse propósito. É dia de você voltar para o propósito, irmãos. Tem muita coisa que Deus vai fazer através da sua vida. Joel profetizou isso. E sabe qual é a minha oração nessa noite? É que nessa noite nós já estamos entendidos da graça de Deus. É que tudo aquilo que está no coração do Pai desça nesse lugar nessa noite. Na sua vida sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. Que a presença de Deus ela comece nesse momento queimar dentro do teu coração. Não é diferente, irmãos. Eu estou falando, eu não tive o privilégio de nascer num lar evangélico, mas um dia eu sentei atrás de uma cadeira.
E quando o pastor estava pregando a palavra, não era um grande teólogo, estava pregando a palavra, começou a arder um troço dentro do meu coração, dentro da minha vida. Eu falei, não, eu tenho que ir lá na frente, eu tenho que ir lá, eu quero isso. Eu creio que hoje não é diferente. Talvez você está aqui cheio de propósitos, cheio de promessas, mas você abandonou, deixou isso de lado. Você colocou os seus propósitos na frente do propósito de Deus. Deus está te falando. Sabe por quê? Porque um dia vai cair por terra tudo isso. É a minha oração nessa noite. É que Deus te inunda. Que Deus mova o teu coração. Sabe por quê? Eu decido. Sim ou não? Eu decido, repete comigo, eu decido. Mas o único que tem o poder realmente para mudar é o Espírito Santo. Ele quer te mudar, mas você precisa querer. Fique de pé.